Então, a gente está vendo um conflito que antes muitas pessoas poderiam imaginar que acontece apenas dentro do território brasileiro, quando na verdade essa situação ela vai para além mar e ela acaba se repetindo em vários países. A mesma estratégia sempre. Você tem uma população que consegue modificar as áreas da burocracia onde você consegue exercer o poder do voto, ou seja, você tem uma verdadeira revolta, o termo é esse mesmo, né? Não uma revolução em si, mas uma revolta da população com relação às elites nas diferentes esferas, e onde a população pode meter o bedelho, meter o dedo, né? Exercer o voto, isso está sendo modificado. Naquelas instâncias onde o voto não pode modificar nada e ele não tem relevância alguma, o strike back, né? A porrada de volta está sendo violenta. Né? A gente viu isso acontecendo ao redor do mundo. Temos vários exemplos aqui, não vou querer mergulhar em cada um deles, mas a gente percebe claramente que onde a população consegue mudar pelo voto, está acontecendo. E aí, quando a população começa a mudar demais, aí começa a aparecer uma fraude aqui, uma fraude ali. E naquelas instâncias, sobretudo essas aí do judiciário, onde, ou aqueles votos indiretos, presidente da Câmara, presidente do Senado, etc., naquelas instâncias onde o voto popular não exerce nenhuma efetividade, a gente está vendo uma resistência ainda mais agressiva e às vezes até ilegal, porque a vontade popular não pode prevalecer. Eu vejo dessa maneira o que está acontecendo hoje no mundo inteiro. É óbvio que eu não estou querendo comparar países de modo irresponsável, né, como se eu estivesse fazendo analogias impróprias, mas o que a gente percebe claramente é que você tem uma rejeição por parte de certas elites do judiciário, por exemplo, onde elas querem permanecer com seus privilégios de outrora e não estão satisfeitas com a mudança de consciência no eleitor. Ou seja, quem é que pode dizer que a mudança de consciência do eleitor e do cidadão daquele país deve ir para essa direção ou aquela direção? Quem é que tem esse poder para dizer, olha, não, as pessoas estão indo para essa direção aqui e discordam, ela não deve para essa direção, ela tem que ir para aquela direção. Quem é que tem o poder de determinar o que as pessoas têm que pensar? Você pode ficar insatisfeito e emitir sua opinião. Até aí, nada mudou. Agora, desde o momento que você ou uma instituição começa a determinar o que as pessoas têm que pensar, ou o que as pessoas têm que falar, ou o que elas não podem falar e o que elas não podem pensar, aí nós estamos falando de... Não é nem o termo ditadura, né? Nós estamos falando aí de um poderio sem limite, que normalmente o seu professor de história disse que existia nas monarquias no mundo todo. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje é exatamente acuse-os do que você faz. Falaram tanto contra monarquias, de poderes absolutistas, etc., quando, na verdade, quem está tendo poder absolutista hoje por exemplo, John Roberts. Quem está fazendo isso hoje é o senhor John Roberts da Suprema Corte Americana. Quem está fazendo isso hoje é o Barroso, é o Alexandre de Moraes. Quem está fazendo isso hoje, né, é o Maduro e a sua corte fake.